Boa noite, chefe. Opa, ó, gente, tudo bom, Calil? Como é que tá Tudo aí? Tá tudo ótimo, bem? graças a Deus, Pilo. Tudo bem, graças a Deus. Boa Oh, que noite, legal. pessoal que está entrando na nossa live, né? A nossa live Grandes Chefes aí com um convidado super especial, né? Nosso chefe Piloceta. Chefe, se apresenta aí para os nossos convidados de hoje da nossa live aí, se apresenta aí, fala um pouco de você. Primeiro, Calil, obrigado pelo convite aí que você fez. Pô, é um enorme prazer, trabalho, vim falar Muito obrigado. com o Johannes, que é um grande amigo meu também. Outra rapaziada aí que você tem chamado, é muito legal esse seu trabalho aí. E, ó, o pai, ó, o Duzão entrou aí. Ó. O Du entrou agora, vai ser um cara que é muito boa a participação dele. Ele é lá do Luca Café de Curitiba, e é um dos responsáveis pelo lançamento daquela farinha. A gente vai falar sobre participar. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Show. Seta. Eu trabalho já com farinha de trigo especificamente há mais de 20 anos. Eu comecei meu trabalho no Moinho Anaconda, lá eu fiquei uns quase 20 anos. Tive uma passagem pelo Moinho no Sul, que chama LCA, que eles fabricam aqui no Sul, a farinha chamada Tia Ofélia. Eu Fiquei próximo de conheço. um ano. Isso, fiquei próximo de um ano, que foi uma época que teve uma mudança na Anaconda, na diretoria. Daí essa diretoria mudou, daí eles me convidaram novamente para retornar na Anaconda. Fiquei mais lá uns 8 anos, daí saí, passei pela Mirella, trabalhei um pouquinho com a farinha orgânica da Mirella, no Munhocrim. E daí nesse meu tempo na Ocrim, me convidaram para trabalhar no Moinho Paulista, que é a farinha Anitta. E lá, ó, já estou quase um ano, a gente está desenvolvendo uns trabalhos bem bacanas. O Moinho está com uma visão bem moderna, né, de inovação, de entender melhor o mercado. Não só o Moinho que eu estou hoje, que é o Moinho Paulista, que é a Anitta Alimentos, mas muitos moinhos hoje estão se modernizando e estão entendendo essa necessidade do mercado, principalmente assim, né, não de melhorar as farinhas, mas assim, de você conseguir entregar uma solução melhor para o cliente, né? Que seja feito um trabalho técnico um pouco mais valorizado. Então, Sim. a nossa briga, principalmente no Moinho, é tomar, assim, treinar bem os profissionais, valorizar bastante, né, esse lado do nosso profissional brasileiro. Eu passei para eles um projeto que eu tenho de como enxerga esse mercado de panificação. Eles incorporaram bem isso. E está sendo um trabalho muito bacana de ser desenvolvido. E fora o Moinho Paulista, eu trabalho também com a distribuição da farinha Gebana aqui em São Paulo, através da BCS. O pessoal quiser Show. marcar aí, chama a nossa distribuidora é a BCS Underline Foods. A gente faz a distribuição da farinha Gebana aqui em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fora isso, eu trabalho um pouco com equipamentos, que eu faço um trabalho com o pessoal da Eurovan, lá eu tenho um centro técnico, desenvolvo um trabalho de treinamento também. E a gente está por aí, mas minha correria, o dia a dia que eu faço mesmo é vender farinha de trigo. Então, assim, eu estou quase todo dia dentro de uma padaria diferente, conversando aqui Sim. com os patrícios, com os italianos. Né? Hoje, antigamente tinha essa tradição de ser ou português ou italiano, mas hoje são várias. Hoje as padarias são dominadas são bem ecléticas, né? Tem de nacionalidade e tudo mais. Pessoas de mais idade, de menos idade, homem, mulher, né? Essa diversidade da padaria está muito bacana. A crescente do feminino está muito legal. Eu tenho duas padeiras que trabalham, que eu já arrumei emprego, trabalham comigo, muito bacanas. E elas dão samba para a rapaziada, viu? Para os homens. Porque as bichinhas são fracas, não, cara. Muito legal mesmo. Isso aí tá muito bacana. Show. E, Carlinhos, fica à vontade. Vamos bater um Chefe, papo aqui. certo. Exatamente é isso aí. Hoje o Pilo, ele é vendedor e é padeiro também? Isso. Quando eu comecei a vender farinha, eu sempre tive um problema assim de querer entender por que o cara queria uma farinha X, Y, Z. A farinha dava problema, a outra não dava. Por que o cara que eu entregava uma farinha lá
um nome X, estava certo, outro cara não gostava. Aí eu fiz uma inscrição no Senai e comecei a fazer um curso de padeiro no Senai. Aí depois de um tempinho abri um curso técnico deles que eu indico hoje para todo mundo, que o Senai, para mim, o Senai hoje acho que é a melhor instituição de ensino que tem no Brasil. Né? Assim, para Verdade. formar o ser humano como uma pessoa organizada, aprender a pesquisar. Os Senais tem uma rede de biblioteca muito bacana. Então, daí, nessa época surgiu esse curso de 2 anos e pouco, é um curso técnico, formação em química também. Então a gente fez, como seria um curso de engenharia de alimentos no nível médio. Mas assim, a mão na massa nesse curso é muito boa. Então, com isso eu fui me apaixonando, porque era um curso que você vai estudar, você estuda o açúcar, você estuda o óleo, você estuda a gordura, você estuda ingrediente por ingrediente, a relação de um com o outro, a sinergia que cada um tem. Você vai para o laboratório para fazer os testes de farinha, você usa o vinógrafo, tem histógrafo, você faz testes práticos com pães, com bolo, com chocolate, café. Então, é um curso muito completo em termos de entender a indústria de alimentos. Você sai desse curso, assim, na forma prática, você acaba dando baile em muitos engenheiros de alimentos que estão por aí, porque fora o estudo acadêmico, você tem muita mão na massa nesse curso, né? Você vai muito para as plantas que o Senai tem, Sim. e essas plantas são muito bacanas. Então, nessa minha vivência com o Senai, foi muito legal que eu fui conhecendo muita gente bacana, né? Pessoal que trabalhava na Unilever, outras pessoas que trabalhavam em outros moinhos. Então, a sua cadeia de relacionamento vai aumentando muito, você acaba se apaixonando, né? Com essas atividades. Aí você começa a fazer o primeiro pãozinho, o outro. E no começo, eu estudava muito a parte técnica, mais das farinhas e dos processos, mas não colocava muito a mão na massa. Então, era aquele cara meio chato, meio perdido, né? Porque você fala sobre o assunto, conversa, explica, mas você não sabe ali sentir a massa, textura, entender por que o pessoal fala da hidratação, a diferença que dá, uma massa mais extensiva. Então, aí é muito verificação. Me dava muito bem, fiz muitos bons clientes com isso, acertava, mas você sempre estava um pouco na insegurança, né? Porque é diferente do que você vê num livro, quando você vê a reação empírica mesmo, né? Quando você põe a mão na massa, com a água na farinha. Daí foram passando vários anos e esses problemas que davam no moinho eu ficava irritado, porque eu mandava o técnico não resolvia, o moinho falava que não era farinha, que era o cara, ou era o forno, era a amassadeira, o fermento do cara está vencido. E daí eu fui me afundando dentro das padarias, e assim, meus maiores professores, na realidade, foram os próprios padeiros, né? Então eu caía para a padaria, o seu João estava lá fazendo pão, e ajudava ele a colocar nas bandejas. Daí eles me davam bronca que meu pãozinho virava tudo quando assava. Eu falava, mas por que tá? Eu falava, você põe errado a postura assim. Daí ela me mostrava, me dava bronca, brigava. Não, você tira a mão daí. Eu falei, não, quero te ajudar, quero te ajudar. Daí foi indo assim, né? Vendendo, brincando com o pessoal. E esse ambiente foi legal, que foi me trazendo essa relação de conseguir conversar com o padeiro, ter muito carinho pela vida. Porque hoje, assim, a gente que está numa situação, como que eu posso dizer? Não uma situação melhor, mas assim, uma situação onde você não está no dia a dia trabalhando, você não é um assalariado ali da padaria, você não tem que chegar na padaria 4 horas da manhã, não que eu não chegue, às vezes também chego, mas naquele dia a dia, aquela é muito sofrida do padeiro. Então eu falo que o cara, para trabalhar na padaria, o cara tem que gostar muito, né? Porque até ele conseguir ter um retorno financeiro melhor, ele vai passar por esse chão de fábrica, vai dizer de chegar na padaria 5 horas, trabalhar com o salário base lá, que eles têm lá, o piso deles, que não é aquele salário, né, cara? E então eu fui vendo isso e fui tentando fazer os cabos também estudar, fui pesquisando, eu comecei já a pesquisar a fermentação natural também. E comecei a ver fora do país, né? Daí que eu fui ver que fora do país a relação da mão de obra na padaria é muito diferente, né? O reconhecimento, a valorização que as pessoas têm fora é muito diferente. É uma profissão reconhecida. Aqui, o que eu sempre falo, pessoal, que a gente tem que trabalhar e forçar é a gente tirar a profissão do padeiro do subemprego. Hoje melhorou muito, né, com essa onda toda de pessoal na televisão, fazendo live, todos esses padeiros mais renomados, né, falando.
Mas a gente ainda pega em muita padaria que a gente vai, o pessoal, o dono de padaria, que pega lá o cara que era atendente, ou o cara que era faxineiro, que tem um pouco mais de interesse, compra uma pré-mistura, fala, cara, ó, tá escrito aí na embalagem, faz o seu pãozinho aí, aqui o que puser na vitrine vende. Então foi perdendo, né, essas características Sim. e não tem, é o cenário nosso que a gente viu. Hoje eu acho que, graças a Deus, esse cenário vem mudando bastante. Então, a gente já vê o pessoal procurando os sindicatos para fazer curso, a gente já vê várias escolas diferentes, né? Tem a escola dos franceses lá aqui em São Paulo, que é a França de Planificação, Tem, tem a escola exatamente. do Figura, que tem o nome no país inteiro, né? Todo Sim, esse interesse que veio para a mídia foi muito bacana. O Fernando de Oliveira, você deve conhecer também, você deve conheço. ter que fazer uma live com ele também, que o Fernandinho é um cara, Já putz, estamos para marcar. excelente. Liga para ele, que é um cara também, ele é igual o Johan, um cara super acessível, um cara Sim, nota sim. 10. O Maurício aqui É, também, que foi aluno dele, trabalhou com ele, hoje tem a escola dele também, o chefe Maurício. Não, é muita gente bacana. Eu só vejo coisa boa para a planificação. Sendo por um momento atípico, né? Com a pandemia, com esses problemas, muita empresa fechando, muita adaptação com esse negócio, essa coisa de delivery, né? Se reinventar nesse processo, mas eu vejo que o público mudou muito, né? As pessoas, todas que comem, falam, eu gosto de comer pãozinho francês, pô, mas aquele outro pãozinho que eu comi na outra padaria tá tão gostoso. Então, é um caminho que os moinhos, né, que eu falo para os moinhos de farinha de trigo, que a gente tem que pegar os clientes um pouco mais no colo, né, sim, e verdade. mudar a nossa forma de ver o mercado. Eu sempre falo que a mesma coisa com o padeiro, lá fora é diferente, a minha experiência fora, com o moinho, né, e de assistir, de ver eles trabalhando, também é diferente e em que sentido? Você pegar um moinho na França, tá? Eles têm todo o know-how da panificação do trigo, então ele tem toda a cadeia na mão deles. Você quer montar uma padaria, você vai a um moinho, você vai ao moinho, ele te oferece um leque de opções, um treinamento para os seus funcionários, com formas de como você deve montar sua padaria, que tipo de equipamento você deve comprar. Hoje aqui no Brasil sai caro, é uma consultoria. O pessoal às vezes me contrata para isso, certo, eu quero montar uma padaria, não, vamos lá, então vamos dar uma olhadinha no espaço, vamos dimensionar os equipamentos. Se você falar isso com o moinho não vai assimilar isso. Também, mas o que acontece? Não é que o moinho é errado e o moinho não é uma empresa boa. É que a forma com que a gente vende a farinha aqui no Brasil é uma forma que veio decorrente da nossa cultura, que é a cultura de commodity. Então, farinha de trigo, apesar de hoje a farinha de trigo estar cara, a farinha de trigo é uma farinha que tem um valor agregado, é um produto muito pequeno. Então, por isso que o moinho, você vê que moinhos gigantes trabalham com volumes. Hoje eu vou ver se eu passo um pouquinho dos volumes de farinhas que os moinhos fabricam no Brasil e as farinhas, o volume de farinha importada que entra aqui no país. Então, você vai ver a comparação, é o que eu falo. Por que, que os moinhos, né, os nossos grandes moinhos aqui, não focam tanto nesse nicho de atender as boulangeries, né, essas padarias com características californianas, europeias, né, que são as bakers, essas boulangeries, porque assim, a planta deles é a estrutura de um diagrama de um moinho grande. É um pouco complexo para você tirar um produto que eles fabricam lá, não sei quantos mil sacos por dia, para colocar um produto onde você vai vender no dia 20, 30 tipos de farinha. É lógico que essa farinha, o pessoal tem que entender que tem que ter um valor agregado maior. Né? Porque você vê que a farinha da Itália, mesmo lá na Itália, ela não é tão barata quanto aqui. O volume de venda é diferente. A nossa live, Carlinhos, vai me cortando aí, que você eu pego para falar, como Tá, eu tá gosto do bom. negócio, a gente falando, Eu ia eu ver, vou, eu também ensino. tava vendo você falando, né, que trabalhando com farinha, com vendas, né, e tendo esses problemas com a farinha, o técnico resolvia, acabou fazendo um curso e acabou se apaixonando pela panificação. Isso também te ajudou a resolver as dores dos donos de padaria. Quando um pão estava ruim, você já ia lá como vendedor e já resolvia o problema também. Isso aí te trouxe também, eu creio que, mais credibilidade na sua venda e mais clientes
você sendo uma pessoa mais versátil, né? Não só vender, Ah, mas entender mais técnica, né? E poder ajudar o padeiro, sentir a dor do padeiro ali também, em poder ajudar ele, né? É muito importante se capacitou para isso. porque tem uma relação que a gente tem que fazer uma escolha às vezes, cara, no trabalho, né? Ou você atende muito cliente, né? Entende menos, ou você escolhe fazer um atendimento um pouco mais técnico, mas com certeza, assim, a minha venda, existe uma briga comercial comigo, né? Nossa, você podia atender mais clientes, mas acaba não dando tempo, porque muitas pessoas entram na padaria e falam, ah, São João, precisa de farinha hoje? Sem saco, 220, estou indo embora, tchau. Né? Eu acabo entrando, fico amigo do dono, o dono me pega na mão e fala, oh, vem dar uma olhadinha aqui, seta no meu pãozinho, como é que ficou, tá diferente, você não pode me dar um apoio aqui? Então, enquanto às vezes um vendedor atende aí 15, 16 clientes por dia, eu vou atender 8, 9, né? Fora os dias que às vezes eu pego a parte da tarde inteira para fazer uma consultoria mais específica, né? Então, Mas são aí acaba sendo um cliente fiel. Hoje é fiel, mas assim, todo esse caminho foi muito assim, tortuoso para mim. Sim, com certeza, não é de um dia para a Teve uma noite. época, então, teve uma época que eu tive que me afastar um pouco, porque como que os clientes me viam, né? Como o moinho tem técnico também, eu ia ao moinho, fazia lá, desenvolvia uma ficha técnica bem bacana para o cliente, fazia lá um pão de fermentação natural, tudo, e ia vender minha farinha. E às vezes não cobrava por esse serviço. Né? Eu falava assim, pô, eu vou fazer isso, pelo menos eu vou virar um fornecedor exclusivo, né? De vez em quando eu vou Sim, lá, e o que que acontecia? Acontecia que ele via um concorrente com 50 a R$ 1 de diferença na farinha e me trocava. colocava. E não me pagava, pô, mas, pô, velho, isso é o moinho que tem que pagar. Então, assim, eu tive que me restaurar, porque foi difícil, porque assim, acabava conflitando o trabalho que eu fazia com a minha venda. Então, você tem que aprender a se posicionar com essas coisas. Não é que é só alegria, não. Foi difícil, mas graças a Deus hoje a pessoa eu consigo, né, ter um posicionamento melhor em relação a isso com os clientes. E Mas outra coisa, sim, pode falar, Pedro. pode falar. Pedro. É, se todos os vendedores tivessem essa visão de fazer um curso, aprender, ia ter outra visão, né, de como ajudar o padeiro, ter outra visão de entender mais sobre o seu produto que você vende. Que eu vejo muitos vendedores hoje que não entendem do produto que vende. Né? Então é muito importante o que você fez, se capacitar, entender profundamente do produto que você vende e poder ajudar as pessoas. Foi muito interessante, muito bacana. Porque você tem que ter uma relação, né, de carinho, né, de paixão com a sua profissão. O que eu sempre falo, eu passo aqui com meus filhos também, que hoje meus filhos já estão grandão aí com 20 anos, que assim, toda profissão que a gente escolhe para a vida da gente, ela tem que ter um lado romântico. Antes de É trabalhar com verdade. farinha de trigo e fazer essas coisas, eu trabalhei muito tempo com música. Estudei música, teatro, tive casa noturna, trabalhei com bandas musicais, produzi muitos eventos, shows. Então, assim, você mexe mais com o sentimento das pessoas nessa época, né? Você tem esse lado romântico, de escutar música. Assim, eu aprendi a ver isso em qualquer profissão. Do mesmo jeito que na profissão que eu trabalho com arte, especificamente. Então, a panificação e a farinha me trouxe esse lado também. Então, eu fui estudar os moinhos, como é que começaram, por que não começava, por que o nome do moleiro é moleiro, outros falam moageiro. Isso aí você sabe, cara. E o cara que Oi? faz a farinha, você sabe o nome, né? Do cara que faz a farinha, que fabrica. Sim, A profissão do cara é moleiro. moleiro. Você sabe? Isso. Você sabe por que esse nome? Não, não sei. Então, porque no começo os moinhos eram moinhos d'água, né? Que eram puxados, né, por queda d'água, ou moinhos Sim, de vento. E o que moía a farinha, na realidade, eram duas pedras, uma em cima da outra, duas assim, pedras. as pedras mais estriadas, e o Sim. cara tinha que afiar essa pedra. E o nome dessa pedra chama pedra de mol. Por isso que tem a torta Pedra de de mol, mão. lembra? O pessoal fala lá na França, um pão que chama Sim, torta de mol, vem daí também. Então, essa pedra de mol, o cara que afiava. Então, no nosso idioma português, a profissão o final de uma profissão é padeiro, né? É eiro, confeiteiro, né? Marceneiro, marcenaria, marceneiro. E sim. o mol é a mesma coisa. É mol
Então é moleiro. Daí aqui no Brasil chamam de duas formas. Moleiro, que é a mais tradicional e antiga, e por causa de moagem, né, que é a moagem do trigo, moageiro também. A que eu acho mais bonita é chamar o cara de moleiro, que eu acho que é mais romântica. Pilo, você, como você trabalha com vendas, né, de farinha, como você se capacitou, né? Hoje você é um padeiro, conhece do produto que você vende. Hoje as empresas vê você diferente dos outros vendedores, não é verdade? Então, mas é o que eu te falei, né? Elas vêm, algumas com bons olhos, outras com não tão bons olhos, né? Porque tem empresas que na realidade, o lado comercial, ele está muito preocupado com a venda, né? Então, assim, hoje a estrutura das indústrias, não é só do moinho, não, todas as empresas no Brasil é isso. Sim, A minha briga é por eliminar esse nível de ruído que tem. É que eu falo até nos meus trabalhos de farinha, quando às vezes eu dou algum curso aula em algumas escolas, que a gente está num momento onde que as pessoas pensam naquele departamento dela fechada e não conseguem se comunicar com o outro. Então, o que acontece muito nos moinhos, o que é? Você tem um engenheiro, né? Você tem um moleiro, você tem toda a parte de tecnologia da produção, todos os diagramas montados, então a pessoa é especializada em tirar uma farinha legal, sabe as temperaturas de processo que tem que ter, como no pão tem o lado de temperatura, na farinha também tem. Então tem todo esse lado operacional e técnico. Saiu a farinha. Só que o que eu acho que muitos moleiros, né, muitas pessoas técnicas, diretores de moinho, eles param ali, né, nos testes no laboratório. Então eles falam, minha farinha está aqui, sim, ó, W tal, o tempo de estabilidade é esse, meu desenvolvimento é esse, a absorção de água está aqui, está ali. E dá na mão do técnico. O técnico vai na padaria, faz o pão, dá. Daí o que acontece muito? O dono da padaria reclama para o técnico. Olha, não consigo fazer. O técnico tem não deu também. Daí volta a farinha para ser trocada no moinho para ver se dá para fazer alguma correção ou é refugada essa farinha. O cara lá no moinho, ele acaba falando, pô, você não sabe fazer pão, você não tirou o pão por quê? Pro técnico lá, né? Que seria o padeiro do moinho na padaria. Mas, assim, a farinha é um produto tão simples, né? Que o que envolve ela nas padarias e em outros lugares é a sinergia que ela tem. É complexo. Às vezes essa conversa nossa fica meio chata, mas é conversa para quem trabalha com farinha, né? Mas, assim, a farinha, ela está muito aliada a variações que não são controladas, né? O tempo, sim. temperatura, tipo de equipamento, água. A água, quantos testes eu já fiz em padaria, que o pessoal achava que a farinha estava ruim, quando você vai ver, é a água no bairro inteiro. Então, aquelas épocas que tiveram seca, teve muito problema com água. Água com índice de cloro muito alta, ou a água vem muito dura, ou muito mole. Né? Você vai fazer correções na baixada, em bairros mais simples, se você tem muita água saloba, que interfere demais. Não. E tem muita gente que não entende essas diferenças. Vai e acaba tendo esse problema. Então, me volta aí, Carinho, eu perdi o foco aqui da pergunta. Eu fui falar das águas, você tinha me Não, perguntado. agora vamos falar do Pilo Padeiro Pilo Padeiro junto com as farinhas nacionais, né? Opa, vamos falar. Esse que é o É, bacana, hein? Pilo, as farinhas nacionais hoje, como é que você enxerga elas para tirar um bom produto, uma baguete, uma ciabatta, uma fucaça? Qual é a pontuação? Então, farinha de trigo, o que acontece? Né? A gente tem que separar dois mercados. O nosso aqui, o Brasil, e os mercados de fora. As nossas farinhas são muito boas. Um pouco de problema que a gente tem assim, é na diversidade de grãos que a gente tem disponível. Isso é um problema de acessibilidade ao grão. Muitas vezes a farinha chega cara aqui. Então, todos os grãos que os moinhos trabalham, eles têm um acesso maior pelo nosso mercado, né? De taxas, o mercado da Sul-América aqui, você tem autorização para comprar da Argentina, do Paraguai, desses países. Quando você sai dessa união nossa aqui, sul-americana, você vai para o Nordeste, dependendo da época, você tem uma taxação de 20%.
né? Que você tem que valorizar a compra de Los Hermanos. Então, isso tudo vai modificando. Então, para você ter são poucos os moinhos que conseguem ter no Brasil um trigo canadense, para fazer um blend, um outro trigo de algum Sim, outro país diferenciado, desse nosso mercado aqui sul-americano. Então, começa por aí. Você tem alguns trigos bons, você tem a Embrapa desenvolvendo uma cultura de plantio, de segregação de sementes já muito boa, muito evoluída. A gente vê o caso do Eduardo, que eu te falei que entrou aí do trigo de origem. Mas sim. você tem ainda a deficiência de ter alguns trigos melhoradores. Em determinadas épocas do ano, você tem que trabalhar um trigo que vai ter só uma característica. Então, isso pode ser modificado? Pode. Antigamente, as farinhas do Brasil eram um pouco mais, como eu posso dizer, mais fáceis de ser trabalhadas, quando você entendia bem do processo, porque os moinhos faziam uma moagem que a gente chama de moagem corrida, lá de pica de pé, farinha, farinha inteira, que a gente chama, né? Que assim, você moe a farinha e você não quebra ela. Porque hoje você vê que as farinhas são muito tipificadas. Né? Você tem farinha para pastel, farinha para pizza, farinha para isso, para aquilo. Né? Aqui no Brasil. Mas o que acontece? Como você tem uma pouca disponibilidade de trigo, eles fazem isso através dos pontos de cinza nossos, que são as moagens, né? Que você vê na francesa lá, ponto 65, ponto 55. Então você tem essas farinhas. Mas quando você tem esse tipo de extração de cinza, uma extração mais alta ou mais baixa, com trigo, que você tem que tirar vários tipos de farinha, você enfraquece ele um pouco. Como eu posso te explicar isso melhor? Você vê a Itália não tem a farinha 00, que todo mundo gosta de usar? Tem, a 00. E o que acontece? A farinha 00, eu não entendo tão bem, posso estar errado, algumas coisas que eu posso falar, Sim. mas assim, a farinha 00, a grosso modo, é uma farinha um pouco mais inteira, é uma farinha que tem um equilíbrio nas cinzas dela por volta de 0,55 mais ou menos. Tá? Então ele faz uma moagem 00 lá deles, que é uma farinha de 0,55 de farinha. Ele vai pegar essa farinha e vai ter o que ele tem? Ele tem vários tipos de trigo no estoque dele, que são trigos segregados. Os trigos têm características diferentes. Então ele vai moer um tipo de trigo ou vai misturar um pouquinho com o outro e fazer uma farinha 00 para pizza. Você tem lá farinha napolitana de trigo teneiro para pizza napolitana. 00. É aquele trigo que dá essa característica para ela. Com a mesma moagem, você pode ver que os trigos na italianos quase todos têm a mesma cor. As farinhas são um pouquinho mais claras que as farinhas argentinas T65 e outras que têm essa cinza mais alta. As farinhas francesas. Daí você pega essa farinha italiana, separou napolitana, você vai fazer uma farinha superior. Você vai lá, está escrito lá, farinha superior de trigo tenero 00. São trigos que são segregados, eles moem o trigo para fazer aquele tipo de farinha. Aqui no Brasil, eu quero ter uma farinha mais para massa, o que eu faço? Eu diminuo bem a extração dela, tiro uma farinha de 0,40, 0,39, 0,45, e essa mesma farinha tira aquele lote de trigo. E a mesma farinha, mesmo trigo, vai me dar uma farinha com uma cinza XYZ lá, mais de 65. Só que essa farinha vai perdendo algumas características dela que poderiam ser essenciais para uma longa fermentação, um pão de maior estabilidade, entendeu? Então, o que a gente precisa no Brasil é ter disponibilidade de mais grãos. Sim. Pilo, as nossas farinhas nacionais hoje, ela consegue tirar uma baguete com excelência, uma ciabatta, uma focaccia, um croissant francês. Só com a farinha nacional a gente consegue tirar um belo de um trabalho? Eu afirmo que consegue. É lógico assim, a gente tem no mercado, o que acontece? Você tem a cultura, né, alimentar dos povos. A França, a Europa, os Estados Unidos, cada um teve um berço de onde veio essa cultura alimentar. A pessoa tem uma característica intrínseca na mente dela. É lógico que o cara vem de lá para cá, talvez aquele cara que é um baita, tem uma característica sensorial muito forte, ele vai perceber alguma diferença. Mas assim, os clientes, os próprios franceses que vêm para o Brasil, às vezes comem o produto que eu fiz, eles falam, pô, para mim tá igual. Né?
Eu não vejo essa diferença. É lógico que você tem que aprender a trabalhar os processos. Né? O que eu vejo que o trabalho bonito que a França Panificação fez com a Bagatelle, que eu sempre falo, a Letícia Estações fez, a Caputo fez, talvez não tão tanto alto nível, não um nível assim, a proporção tão grande, mas assim, os que se destacaram mais no Brasil, acho que foi a Letinco, né, e a Bagatelle, se eu não me engano. Acho que são esses dois, né? Eles trouxeram com eles não só as farinhas para eles venderem aqui, eles trouxeram os padeiros que entendem dos processos. As farinhas deles também variam. Não tanto quanto as nossas farinhas, mas também variam. Só que eles pegam a farinha deles, eles fazem um trabalho muito bem feito. Então, ó, entrou um colega aqui, ó, Vandier Júnior. Esse cabo aí, ele trabalha na panaria Fazenda dos Pães, aqui no Morumbi, em São Paulo. Diga, Vande, tudo bem? Isso, é muito legal. Ele faz um trabalho lá de fermentação natural, que eu falo que é o savoir-faire dele, é o saber fazer dele. Mas não tem quem não coma o pão dele lá e não goste. Ele vende numa baguete que eu fiz lá com ele, que é uma baguete de alecrim, de flor de sal. Ele vende, acho que chega a vender até 200 no saco. E ele usa a farinha nacional. E ele é um padeiro, assim, que é o que eu falo. Os nossos padeiros brasileiros, eles têm um lado tácito, né, que você aprende sozinho, né, a experiência natural da pessoa, da profissão, que é muito bonita. Esse cara. Então, eu nunca falei para ele, mas ele sozinho, ele começou a fazer, a farinha estava muito elástica. O que ele fez? Eu passei o processo para ele francês, que você cresce em bloco e deixa descansar, tira o pão, né? Corta, pré-modela e modela. Ele percebe que a farinha, quando ela está muito elástica, ele não pré-modela, ele só corta lá o retângulo, coloca na mesa, deixa descansar mais 20 minutos, a farinha relaxou mais, daí ele vai lá e modela. Com isso, ele tem o mesmo resultado, porque assim, a farinha francesa, ela tem aquela estrutura dela para fazer aquele processo de batimento, tirar, descansar, deixar fermentar em bloco, pré-modelar, modelar. Se você tem uma farinha muito forte, faz um teste, tira a fase da pré-modelagem. O resultado que ela vai ter lá no final é o mesmo. Então o Van Dijk não me deixa mentir, ele vai falar, ele bate até palminha, falou que é verdade. Então tem vários processos que a gente pode mudar, que a gente consegue trazer para a farinha. Os franceses, os espanhóis, esse pessoal, eles sabem fazer isso. Porque se a farinha deles estiver diferente, ou eles tiverem um trigo lá diferente, como a gente muitas vezes tem aqui, eles sabem fazer essa correção. Então, o que a gente tem que começar até assim, e tudo isso está nos livros. O que a gente tem que buscar conhecimento, estudar, conseguir fazer com que as escolas tenham mais bibliotecas para pesquisa. Assim, eu vejo o que me deixa um pouco triste às vezes, assim, a gente tem o Senai, que eu sempre falo muito do Senai, que tem um acesso barato, uma biblioteca perfeita, um laboratório com tudo que você imagina, desde o teste para os panificadores, mas como teste moinho, e às vezes você vê uma procura pequena por um cliente. E se o Senai cobra um pouco a mais, a pessoa não quer pagar. Porque ele tem esse posicionamento, talvez, de ser uma escola do povo. Né? Não sei se é isso que as pessoas veem no Senai. Mas, assim, tem... Oi. Deixa eu te perguntar. Essa dificuldade que você falou da farinha nacional, às vezes tem que respeitar os processos, eu só trabalho com farinha nacional. Faço as minhas baguetes, minhas focaccia, faço minha ciabatta 100%. Seu coração estava lindo essa semana. Eu faço meu croissant francês, né? E vejo que muitos padeiros não fazem porque eles creem que a farinha nacional eles não vão conseguir um produto de excelência. E eu só trabalho com farinha nacional, né? Para ter um valor mais acessível para o meu cliente, né? E conseguir tirar um produto de qualidade, né? Mas para me tirar um produto de qualidade, tem que ser igual você falou, a gente tem que seguir os processos, respeitando a farinha, seguir os processos para você tirar um produto de qualidade. E como você trabalha com farinha orgânica, eu queria, não tive a oportunidade de trabalhar com nenhum tipo de farinha orgânica ainda. Muda muito a questão de processos ou não para fazer croissant, baguete, esses pães especiais que a gente já trabalha?
Então, a farinha orgânica, o que, que é o bacana da farinha orgânica? Até quem quiser, eu vou ver se eu consigo mandar o pessoal, pedir para o pessoal da BCF que faz inscrição, mandar Agradeço. uma amostra para você, cara. Vamos dar uns 5 quilos aí para você testar. Show. O que, que acontece? A farinha orgânica, ela vem desse processo, que a gente chama de farinha inteira, né? A gente não fica quebrando a farinha no diagrama de moagem. Então, por ela ser uma farinha inteira, é uma farinha que você consegue fazer tudo com ela. Eu vou te mandar, você vai ver. Vou falar, você faz o croissant com ela e faz a baguete. Que é o que manda, né? Quando a gente faz química, a gente vai entender que tudo que a gente mistura, água, óleo, fibra, a gente chama isso de um sistema de mistura. Né? Então, em todo sistema de mistura, o que, que você busca mais? Você busca a estabilidade desse sistema. Né? E para você ter estabilidade de um sistema, você tem que ter todas essas substâncias, né? Os sólidos, que são a farinha, e os líquidos, em equilíbrio. Então, a primeira coisa é você fazer uma formulação e equilibrar sólidos e líquidos. Falando assim parece complicado, mas é a mão do padeiro, aquilo lá que a gente faz. Bota a farinha, pô, tá legal, pô, você vê que não está nem suando água demais, nem está grudando no tacho da máquina, né? Ela não está dura. E o que acontece? Essa farinha tem que ter essa estabilidade. A estabilidade você percebe na mão o que, que é. Você pegou, deu um ponto de véu na massa, você viu que ela está dura ainda, né? Você puxa assim, ela está dura. Tem outras farinhas que ela está firme, mas ela vai para lá e volta. Então, assim, eu acho que todo padeiro, vamos dizer, o que eu quero de uma farinha que seria o sonho, né? Que eu e toda a torcida do Flamengo gostaria de ter na farinha de trigo. É uma farinha, assim, se fosse falar só no alveógrafo, né? Porque o alveógrafo é meio complicado de analisar a farinha só por isso, mas se fosse falar. É uma farinha que tivesse um W de 320, 330, com P sobre R de 8 a 1, entendeu? Aí você vai lá para o Farinha Number 350, uma proteína que passe aí um index acima de 94, que a gente fala, senão uma padaria boa. Como você consegue isso? Se você tiver a farinha cada vez mais inteira, você consegue ter um equilíbrio melhor. É lógico que o trigo tem uma coisa inerente a ele, que é o que a gente chama de reologia da farinha. Essa reologia da farinha é a característica que o trigo tem. Ele ser mais elástico, né, mais duro, ou mais fluido, mais sensível. Tá? Mas independente disso, se você tem uma farinha inteira, você consegue fazer uma correção muito maior. Ela consegue servir para várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Não para uma fruta fresca, que quer uma cor branquinha, mas você vai fazer uma farinha com uma boa absorção, um bom tempo de fermentação, que é o que a gente chama de farinha. Ninguém usou isso muito tempo. Pilo, uma dúvida. Quando eu trabalho para fazer meu croissant francês, se eu trabalhar só com a farinha tipo 1 especial, ele não dá legal, ele tem muita força. Ele quebra em cima, né? Quando ele cresce, dá uma chata. Isso, aí o que é que eu faço? Para me tirar um croissant francês com excelência com farinha nacional, eu tenho que fazer mix. Eu tenho que fazer um mix de 2 farinhas, né? Aí eu utilizo 50% uma tipo 1 e 50% uma pastel, no caso. Aí eu consigo tirar um croissant bom. Se caso eu utilizar a farinha orgânica, eu preciso fazer algum tipo de mix ou eu faço ela só com a orgânica mesmo? Vai depender de como está a característica do trigo. Porque assim, se você consegue fazer com a orgânica sozinha, ela tende a ter um P sobre R, né? Ela tem que ter esse equilíbrio entre essas duas proteínas formadoras de glúten, ela tende a ter um equilíbrio melhor, a farinha orgânica, tá? Mas o que acontece? Você vai ter que achar esse ponto sempre na hidratação, né? A forma que você vai colocar os líquidos na massa e o tempo de batimento. Na farinha orgânica é melhor para ser trabalhada sozinha. Quando você faz essa mistura sua, você tinha uma farinha tipo 1 que você usava para pão francês, certo? Correto. Então, é a característica das nossas farinhas, porque o pão francês tem um processo de mistura muito agressivo ao trigo. Então, você tem que ter uma farinha um pouquinho mais rígida, uma farinha que a gente fala que é uma farinha que aguenta porrada, né? Pancada, tudo. E a farinha de pastel é uma farinha que foi criada também para quê? Quando você fazia a massa de pastel com uma farinha 0,45 normal, e você fechava o pastel, era uma farinha de massa, o que acontecia com o pastel? Na hora que você fritava, ele estourava, que não tinha o recheio. E o recheio saía tudo para a gordura.
E na hora dela grudar aqui, como ela não tinha muita maleabilidade, ela não dava muita cola. Então começou-se a fazer uma farinha com algumas, né, trigos mais moles, que a gente chama, trigos mais soft, e mudar um pouquinho, né, uma parte mais técnica do moleiro. Não vou ficar falando muito sobre moagem, que não é a minha praia. Mas assim, você pega esse trigo que é mais extensível, então que você vai extrair esse trigo, você vai ter uma farinha branca, igual seria uma farinha de massa, uma farinha premium dos outros moinhos, dura, rígida, mas que ela vai te dar essa maleabilidade. Então, quando você mistura essa proteína dessa farinha com a outra farinha que você falou, tipo 1, você consegue fazer essa farinha de pão francês ficar relaxada. E funcionar bem com o croissant, que é aquela coisa, na hora que ele fermenta, ele aguentar toda essa carga de gordura, folhagem, né? E não arrebentar em cima. Ele fica bonitinho, redondinho. É o que eu sempre fiz. Eu fiz uma vez na escola do Senac, estava o pessoal daquela escola Lenôtre. Eles só queriam usar a farinha francesa lá. Eu fui lá, eu misturei na época uma farinha que eu tinha de pizza, que é bem extensível, também com uma de pastel, com uma farinha premium. Então você pode fazer essas misturas assim. Ou pegar uma farinha de pão francês, misturar com uma de pastel, ou você pega uma farinha premium, 0,45, que seria para massa bem dura, rígida, que às vezes vai ter um P sobre R aí na leitura acima de 2, e você mistura com uma farinha um pouquinho mais escura que é de pizza. Essa farinha de pizza tende a ser também igual a de pastel, mais fluida, né? Uma farinha mais relaxada. Você fazendo essas misturas, você vai chegar nessa reologia ideal para você fazer o croissant, fazer tudo. E uma coisa, Carlinhos, para você entender um pouquinho mais, se você observar os livros dos espanhóis, principalmente, eles nunca fazem pão com um tipo de farinha só. Sim. Você pode ver que você pega a receita de qualquer mestre espanhol, eles vão falar assim, usar um pouquinho de farinha de força e uma farinha mais relaxada. Eles colocam uma farinha de centeio com uma farinha de trigo integral, com uma farinha de força, que eles falam, né? Força. Então, é esse equilíbrio que dá. Porque muitas vezes a farinha tem um dado alto, né, que a gente vê lá no Alveolus, 330. Só que se ela tem 330, com P sobre O, L de 2 e pouco. Então, essa farinha não dá para fazer pão direito. Não que não dá, a gente tem processo para se fazer. Mas é uma farinha que você vai fazer uma baguete francesa, você vai abrir ela 500 vezes, ela vai estourar tudo, vai vazar água para todo lado, porque ela vai ficar muito elástica, entendeu? Não vai ter relação. Então, a gente ficar falando de laudo na padaria lenta, eu acho que assim, a gente tem que exigir dos moinhos que a gente comece a trazer esse tipo de educação para o povo, de uma forma lenta, devagar, mas começando, colocando nas embalagens, lá devagarzinho, o que é o W, o que é o P sobre E, e a nossa cultura vir evoluindo aos poucos, né? Porque nada mais é do que uma linha de educação, né? Você se acostumar a estudar sobre um produto. Lá fora do país, muita gente já sabe como que é isso, como se posicionar em relação a pedir uma farinha determinada para aquele produto. A gente aqui ainda tem esse ruído na comunicação. Vamos lá, Carlinhos. Se eu for fazer uma baguete francesa, né? Você indica a gente trabalhar a farinha tipo 1 especial só com ela para uma baguete francesa? Ou você acharia melhor fazer um mix para tirar uma baguete com excelência? Eu indico sempre trabalhar com a farinha mais fraca. Mais fraca que eu falo, gente, existe a força que eu falo da proteína que fica rica, existe essa força dela ser extensível. Então, assim, eu falaria para trabalhar com uma farinha mais extensível, né? Não fraca, extensível. Porque a farinha do pão, o que aconteceu? Você lembra, o pessoal falava sempre que teve... Hoje já acalmou um pouco, comecei a brigar muito na internet contra isso. Mas muita gente que falava, a primeira coisa que eles falavam assim, não, eu só trabalho com farinha de qualidade, eu só uso farinha italiana. Mas, pô, não fala um negócio desse, todas as farinhas são qualidades. O que interessa é o trigo, ela veio, com moído. E o seu profissional, né? Cozinheiro, não tem carne de segunda, né? Tem cozinheiro de segunda, né? Então a farinha é a mesma coisa, entendeu? O que a gente tem que entender é como vai trabalhar. Então a farinha, se você pegar a farinha de pizza nossa, né? Que a gente tem, os moinhos hoje já tem vários moinhos que tem essa farinha de pizza. Sim. Ela tende a dar uma farinha, uma baguete francesa perfeita. Porque o que eu ia te falar? Desculpa, eu cortei, agora não lembrei. O pessoal chegou no Brasil, os franceses falaram assim, eu quero fazer uma padaria francesa, eu quero só a melhor farinha.
que o pessoal do moinho fazia, como eles não conheciam a cultura? Ele dava a melhor farinha. Qual que é o nosso melhor produto que mais vende? É o pão francês, não é? Ele ia lá e dava a melhor farinha para fazer o pão francês. Então o Sim. cara ia fazer uma baguete, ela se matava, não conseguia. Saia uma baguete tudo torta, né? Cabeçuda. Porque era uma farinha que a gente tem, que foi customizada para a gente fazer o pão francês. Então, o que, Sim. que deveria ter feito para não ter tido esse ruído todo esses anos? O francês, o espanhol, lá, o panamém, que seja quem fosse que viesse para o Brasil, deveria ter chegado ao moinho e mostrado lá. Você tem que falar, eu quero uma farinha com essa característica. Vamos fazer um pão comigo? Eu vou te mostrar o processo, é esse. Não? Então ficou essa queda de braço. Dos moleiros não entendiam esse tipo de farinha, os moinhos não entendiam. E o que acontecia? Muitas vezes a parte técnica lá conhecia, mas é o que eu falo, é essa comunicação que não tem. E é só o vendedor atender o cara. Oh, vai lá, vou mandar meu vendedor. O vendedor chega e fala, ah, ele quer a melhor farinha nossa. Daí ele tacava lá aquelas farinha prêmio para fazer pão francês, uma farinha dura, e não conseguia fazer direito esses pães. Porque tinha muita dobra, tem aquele processo de pré-shape, shape, né? Pré-modelagem, modelagem. Tudo isso daí ia trazer mais força ainda para a farinha. Então, é aí que existiu esse problema. Então, assim, eu pego sempre quando eu vou nos moinhos, que eu vou fazer algum teste, eu pego aquela farinha que, como no Brasil, os moinhos têm a farinha premium, a farinha panificável, né? Que a premium, na realidade, hoje está sendo panificável. Mas eu sempre falo que essa farinha premium ela é mais direcionada para se fazer massa fresca. E alguns tipos de pães também, claro. Mas ela não, ela dá muito retrabalho para você fazer. Daí você tem a farinha média, né, que são as farinhas entre cinza de 60, 65, assim, que são aquelas farinhas médias panificáveis, e tem aqueles que são panificáveis, mas tem uma extração um pouco mais alta, que seria a farinha que no Brasil eles chamam de segunda linha. Mas é a farinha que eu mais gosto de usar, porque ela tem um teor de fibra melhor, ela dá um sabor no pão mais gostoso, ela dá um cheiro. A gente, essa farinha que eu vendo, que eu gosto de usar, é a farinha invencível do Moinho Paulista. Uma farinha que, para mim, é excelente, ela dá um resultado muito. É lógico que você tem que trabalhar bem com isso, Sim. mas você tem que ter um pão. Se você quer um pão saboroso e nutritivo, ou você quer um pão que seja só bonito, aquele meu branquinho, quando você amassa, quebra, né? E você vê que os pães estão tendo todas essas mudanças. Hoje as pessoas já não pensam mais tanto em só ter um pão bem clarinho, branquinho. Eu tenho o Zé Luiz aqui, escreveu alguma coisa. Vamos ler aqui ó, o que o Zé Luiz escreveu. Aprendi com meu pai que a mistura de uma farinha forte, semolina, com a especial, sempre consigo equalizar a mistura e o resultado, um pão muito bom. Ah, com certeza. Então, o Zé Luiz é o dono de uma padaria aqui no sul, que chama Viva a Noite, a padaria dele, é um clientão meu há mais de 20 anos. Então, foi com esses caras que eu aprendi muito, entendeu? Com o pai dele, foi com os padeiros do pai dele, entende? Porque faziam Sim. isso de uma forma empírica. Não deu certo, mistura essa farinha com aquela. Deu certo. Aí você vai falar, por que misturando aquela farinha com a outra, o povo ficou melhor? Né? Então, você vai entendendo que esse tipo de processo dá muito resultado. Então, Não existe. Pivo, é muito importante, né? É muito importante essa aula que você está dando para a gente, assim, e os padeiros Nós estamos procurar batendo um papo, né? saber, né? Saber a importância e ter o time, né, de fazer essas misturas, né, de farinhas para tirar uns produtos específicos com qualidade, né? Então, muito bacana essa dica. Uma pergunta, dúvida minha, né? A nossa farinha orgânica, né? A... Quantos por cento de hidratação a gente consegue chegar nela? Até 100%? Assim, o que a gente tem que fazer, saber explicar uma coisa. O trigo é igual a gente, assim, é um alimento vivo. Né? Tem todas as suas É, características de plantio, que ele vai se alimentar na terra, crescer, ele vai ter um tipo de adubação, um tipo de irrigação, e cada trigo vai vir, cada ano vem trigos com características diferentes. Né? Eu sempre falo para a pessoa que está se preocupando com a hidratação em si, o que ela pesa ali de água e coloca na massa, é lógico que é importante. Você sabe que a farinha está bem estruturada, mas assim, o mais importante é o resultado final do seu produto, certo? Então, o que a gente pensa? Se você quer um produto bonito e gostoso, como você fez ontem, e chegou uma farinha diferente, o que você tem que ter, o que é? É pôr um pouco menos daquela água e tentar chegar naquele mesmo resultado. Tá? sim, com certeza. Agora, a farinha orgânica nossa,
por ela ser uma farinha inteira, ela absorve mais água também. Mas isso tudo vai depender da característica do trigo que foi moído, tá? Não é só a farinha. Entendo. Mas assim, como ele tem mais fibra, uma farinha mais inteira, ele tende a absorver mais água. E eu faço pães uns 70%, né? Essa brincadeira que existe dessa competição de se ver quanto hidrata, eu faço ciabatta com 100%, focaccia com 100%, aguenta bem, vai fazer. Mas assim, tudo Show. isso não deve. Não adianta uma pessoa que nunca fez pão ficar falando de hidratação de pão. Ela não vai saber trabalhar massa. Na hora de dar dobra, ela vai ficar demais, vai rasgar, vai estourar. O glúten na dobra, ela acabou com a farinha. Ou mesmo no batimento. Então tem que começar a aprender a ter essas sensibilidades e entender assim, que o pão ele tem que ser saudável, nutritivo, né? Saboroso. Né? A melhor coisa que tem é você comer um pão gostoso. Você come e não passa mal. O pão pode ser aerado, quando você quer um pão aerado, porque você quer cortar no meio, que tem aqueles buracos que você quer rechear com queijo, alguma coisa, e fica ali mais suculento depois. Ou você quer um pão levinho para não engordar mesmo, você faz um pão com alta hidratação. Essa alta hidratação vai favorecer a abertura dos alvéolos, né? Vai perder muita umidade no forno. Então, porque muita gente liga a alta hidratação da farinha ao rendimento dela. Isso é verdade? É. Até a página 2. A farinha tem uma alta hidratação, que é pela proteína, isso a gente chama de água ligada. Você coloca bastante água, você pode ver que você põe o pãozinho francês lá no forno, ele vai fermentar e vai assar. Nesse processo de fermentação e assamento, ele perde entre 15% e 20%. É de peso, de água que ele perde. E por que uns perdem mais e outros perdem menos? Porque essa hidratação que você fez além. O que você põe de água no pão, além do que ele absorve, ele vai perder na evaporação da fermentação e no forno. Pode fazer um teste. Você faz uma baguete que você colocou 70% de água 72. Você deixou ela crescer igual e coloca ela no forno. Você viu que ela perdeu 15%. Você faz uma com 90% de água. Você vai falar, caramba, a baguete perdeu 40%, está com o mesmo peso. Porque a água que a massa absorve, que é da fibra, é diferente da água que é absorvida pela proteína. Então, esse sistema de mistura que a gente fala, ele vai ter dois tipos de água. A gente tem a água livre e a água ligada. A água ligada, ela tem mais força no alimento, ela deixa de sair. E a água livre é essa água que a gente usa para dar a característica visual do produto. Se você quer o pão com mais alvéolo ou menos alvéolo, a casca mais fina ou mais grossa. Então, você tem que trabalhar os líquidos dessa forma. Então, assim, a gente tem essa moda de eu quero meu pão com buraco, meu pão não está ficando com buraco. O que, que eu faço para ter meu buraco no pão? Você põe mais água, trabalha com calma, um forno bem alto, que vai dar essa explosão, vai fazer, com certeza. Ó, o bacana é que hoje entrou um monte de moleiro aí, ó, meu irmão, entrou. O São Alvarino está sempre nas minhas lives. São Alvarino, ele foi um grande professor meu aí, de conceito de vida no turismo. Eu sempre falo isso, então eu agradeço que ele entra nas minhas lives. Aí, o Alvarino era diretor do Moinho Anaconda, foi um dos funcionários mais antigos do Anaconda. E ele está sempre acompanhando. Aqui é um cara que com ele eu aprendi a paixão pela profissão. É um cara que eu acho que até hoje ele não acho que ele não está mais trabalhando, se aposentou, mas é um cara que até hoje é uma referência para mim de paixão pelo que se faz em termos de farinha de trigo. Salvarino, um abraço, senhor, fica com Deus. Tamo junto aí. Então vamos lá. Manda ver aí, meu amigo. Fala. Então é muito importante isso que eu falo com meus clientes, né? Eu faço consultoria, né? E no primeira vez que eles pegam uma ciabatta com 80%, uma baguete francesa com 70%, isso é mais também a parte técnica, um pouco de experiência, um time que eles vão pegando aos poucos, né? Eu falo para eles têm que pegar aos poucos, né? Para poder chegar na hidratação, né? Na hidratação de 80%, 90% até 100%, né? Mas também, igual você falou, dependendo do trigo, né? Dependendo dos processos para você chegar num produto com a hidratação alta e um produto bom, que o importante é que o pão seja bom, não a questão da hidratação alta ou baixa, que o pão seja bom para o cliente. Porque é gostoso, eu vejo que tem muita gente que adora fazer essas competições, né?
tem a competição mundial da baguete, que o Johannes organiza, agora vai ter a do Panetone, a gente vai apoiar o pessoal do Panetone também, que tem aquele concurso de Panetone italiano. Então, esses concursos são muito bacanas, porque a gente consegue sempre reciclar nossa ideia, nossa mente, fazer. Mas a gente sai do concurso, a gente tem que entender assim, que a gente trabalha para alimentar o povo, né? Então a gente tem que ter um produto bom, gostoso, mas que seja sempre acessível. Então a gente às vezes peca um pouquinho porque a gente acaba colocando muita arte, né? E valorizando além do que a gente deveria valorizar. Porque o pão, acima de tudo, é um produto para alimentar o ser humano, né? É o que rege, né, quase que todas as religiões. É o que eu sempre falo, que minha alegria de vender farinha de trigo é porque eu trabalho com a matéria-prima responsável pelo pão nosso de cada dia, entendeu? Então me sinto um cara enobrecido com isso. Mas então, a gente tem que fazer aquele pão bacana, agora tem que entender as padarias que eles estão oferecendo um produto que é uma das principais fontes de alimentação para a gente, de energia. É lógico que quando você paga num pão R$ 30, pão é de 500 gramas, é bacana, mas você não está comprando só um pão, né? Você está comprando toda uma experiência. Você entrou numa loja onde que o cristal lá, a luminária ele trouxe não sei da onde, a mesa dele é numa madeira de época, ele serve o copo, um copo de cristal diferenciado, todos os produtos deles são orgânicos, tem várias situações que vão agregar valor a esse produto, mas não é o pão em si. O que a gente tem que entender é que essas padarias são bacanas, merecem o seu valor, mas o cara não está só entregando um pão ali. Ele não fez um pão na casa dele e está vendendo por R$ 30. Ele teve todo um custo ali. Só um forno que ele comprou, ele acabou pagando mais de não sei quantos R$ 1.000. Uma maçadeira, ele quis comprar uma maçadeira que não esquenta a massa. Com isso, eu trabalho na Europan. Uma maceira que a gente vende lá da Europan, enquanto às vezes uma maceira nacional custa R$ 25.000, a nossa maçadeira custa R$ 40.000. Então, o cara investiu nisso para criar um ambiente, criar um processo. Ele vai vender um pouco mais caro o produto. Mas é diferente. A gente tem que ter um pouquinho de respeito com a nossa forma de entregar o nosso alimento para o povo também. A gente tem que entregar, né, um valor saudável, para que você tenha a sua padaria, você sabe que você tem que pagar seus custos. Às vezes a pessoa, você está vendendo um pão mais caro, mas vem aqui comprar o equipamento, ou consertar o meu forno, ou na hora que o funcionário pede as contas, você tem que pagar todos os direitos dele, quanto que sai, né? Então a empresa, enquanto padaria, tem que pensar nisso tudo. Então o custo maior de uma padaria não está nem na farinha de trigo, está em tudo que está por trás disso. A farinha de trigo, quando você faz o markup, o pão dá uma lucratividade de quase 700%, 1.000%. Mas se fosse só 1.000 maravilhas, a gente teria 500 milhões de padarias pela esquina aí, né? Tem bastante, mas não são tantas assim. Infelizmente, está acabando a nossa live. Eita, então, o pessoal da Tecmapan aí, ó, entrando. Infelizmente, foi um prazer imenso receber você na nossa live Grandes Chefes, né? Eu agradeço quem acompanha a nossa live. Boa noite a todos. Eu agradeço muito, né, a presença do Pilo Seta. Foi uma aula muito bacana, muitas dicas importantes sobre trigo, né? Nosso trigo nacional, nosso trigo orgânico, né? É um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que em breve, né, você tenha um espaço na agenda para a gente continuar esse bate-papo, né, para tirar bastante dúvida do pessoal aí. Agora eu quero tirar uma selfie com você, né? Opa, vamos lá. Vamos. Agora vai, hein? Acho que travou aí, hein? Faz a selfie agora aí. Agora foi. Muito obrigado, pessoal, que assistiu a nossa live. Foi um prazer imenso receber o chefe aqui, Pilo Seta. Foi um prazer, chefe. Até breve, se Deus quiser. Um abraço aí para todos que nos acompanhou. Quem não segue o chefe, como é que faz para seguir você no Instagram? Então, deixa eu falar. Vamos lá. Posso falar um pouquinho? Agora eu vou te falar uma coisa. A gente vai encerrar em 1 hora. Mas se eu não me engano, o Instagram agora deixa a live ficar até mais tempo. Mas é que o pessoal não vai aguentar a gente ficar, que bacana. Entendeu? Vamos falar com calma, é só para a gente se despedir.
Porque antes a gente ficava correndo, né? Não, quando chegava a última hora para correr, porque ia dar uma hora, senão não conseguia salvar a live. Mas agora, se eu não me engano, pode participar até 3 pessoas ou 4, É e verdade. você tem 4 horas até, dependendo do processo que você está fazendo. Mas, cara, eu vou falar um pouquinho aqui dos meus trabalhos aí, fazer o meu mexer. Quem quiser me seguir, Com e essa certeza. live eu sei que é muito complexa, né? Muita gente que assiste a gente vê, às vezes mais confunde a cabeça do que tira alguma conclusão. Peço desculpa para que eu deixei com a cabeça com nó, mas o meu Instagram é @piroceta. Olha, até colocaram aí para mim, ó. Aí, ó, Tecmapan, meu compadre, ele tá me ajudando aí, ó. Tecnafan. @piroceta, podem me seguir. Ô, Marquinhos, já aproveita e coloca BCS Underline Foods, que é a nossa distribuidora de farinha orgânica. Essa Show. farinha orgânica, o que eu quero falar? A gente está fazendo um trabalho com a farinha orgânica, ela é uma farinha com custo mais alto, mas o orgânico tem todo um conceito de trabalho, né? Por que a gente investe nisso? Porque quando a gente vende a farinha orgânica, a gente não está vendendo só um marketing. Isso que eu quero deixar bem claro, pessoal. Estudar o que é o produto orgânico, por que se desenvolveu isso. Lá no nosso site da BCS tem um link lá para a Gemana Brasil, a Gemana no Mundo. Explica bem de onde veio esse conceito do orgânico. Tem uma live minha lá no GTV Meu, que eu fiz uma live junto com o Jonas da Gebana. Quem quiser assistir, dá uma olhadinha lá. A gente fala sobre todo esse conceito do orgânico, de se pagar mais para a pessoa que planta, valorizar a agronomia familiar, entendeu? Então, tudo isso é bacana. Olha, o Marcão já colocou lá, farinha orgânica, BCS Foods. A gente entrega fixamente, né, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem um representante nosso no Sul também, mas, assim, o Brasil inteiro pode ligar para a gente, que o que vai mudar o custo para a gente enviar é o frete. Então, se a gente fizer um Sim. acordo, conseguir desenvolver um produto bacana, tem muita gente no Brasil inteiro usando. Eu já estou mandando farinha da Gebana, a gente já está mandando para Salvador, para o Pará, para Manaus, para um monte de lugares, no Brasil inteiro. Tá bom? Mato Grosso já está usando a nossa farinha, o pessoal postando, tá bom? Legal, bacana. E da farinha e o moinho, que hoje eu faço meu trabalho, serviço, tudo, tecnologia, que é o que eu quero, que hoje vai ser o meu apoio para a gente mudar um pouco esse conceito, que é a Nita Alimentos, né? Que é o moinho paulista, o moinho já tem mais de 50 anos. A gente tem um processo Sim. hoje, eles voltaram até a concessão para poder receber o trigo direto dos silos. Então, hoje lá no Moinho Paulista, a gente não tem mais aquele volume de ficar gerando tanto caminhão, combustível. O trigo chega no navio, ele é sugado direto do, do navio para os silos do moinho. Então, hoje no Brasil, você tem, acho que se não me engano, lá em Santos tem 2 moinhos, que é o moinho da Bung, né, o antigo Pacífico, e a gente que tem esse processo de tecnologia de poder receber o trigo direto do navio com sugador de trigo. Fora isso, a Anitta vai entrar com uma linha muito bacana aí de trabalhos técnicos, tudo que a gente está desenvolvendo. E se der certo, vai ser muito bacana. O Marcão colocou lá, a Anitta Alimentos também, vamos seguir, valorizar a nossa farinha e nossos moinhos brasileiros. Não é só a Anitta Alimentos, que é um bom moinho, uma boa farinha, não. Todos os grandes moinhos aí do Brasil merecem ter seu valor. E a parte dos equipamentos que eu trabalho, que é a Europan Brasil. Agora eu quero ver o Marcão da Tecmapan escrever para mim aí Europan Brasil, que nesse segmento a gente é concorrente. Mas a gente é sempre, isso que é legal na participação. A gente é concorrente, mas a gente é parceiro. O Marcos faz o trabalho dele muito bacana com a Cimaga e com a Tecmapan. E eu faço o meu trabalho com os meus moinhos e com a Europan, que também, a Europan Brasil me recebeu como uma família também, me deixam usar o centro técnico que eles têm com todos os equipamentos muito bacanas. Então, ó, também depois um kkk, mas não escreveu para mim @Europan Brasil. Olha lá, vou escrever eu aqui, ó. Cadê aqui? Europan Brasil. Tá, mas também daí era pedir demais, né, Marcão? Mas a gente se ajuda muito, muito legal. A gente usa lá na própria Europan, a gente usa as fatiadeiras de pão que o Marcos faz há muito tempo com o pai dele. O Marcos é um cara muito bacana da Tecmapan. Um dia você fazer uma live com ele, tem uma história muito bonita dessa indústria, com o pai dele, que já fazia aquelas máquinas de fatiar pães da Macpão. Então é uma história muito bonita que eles têm. E a gente vai fazendo isso aí, meu amigo. Quando você precisar de alguma coisinha, liga pra gente. A gente dá continuidade, aí se tiver algumas questões fechadas, quer dizer, é legal a gente fazer uma live, cara, eu até dar uma sugestão para você. De repente você coloca aí para o seu pessoal, ó, quais são as suas dúvidas em farinha de trigo? Sim. Seleciona 4, 5 questões
e a gente faz uma live bem mais objetiva e coloca para ir tentando acertar o pessoal. E para quem quiser me seguir, já estão esquecendo de mim, né? @piloseta no Instagram. E no YouTube, tem um canal que eu comecei agora, mas já tem acho que uns 6 vídeos. Vou fazer um projeto melhor com o YouTube, a gente está estruturando isso. Mas tem um material bacana lá, que no YouTube é Pilo Espaço Certo. Acho que para você achar melhor, você digita Pilo Espaço Certo. Mas se você digitou Pilo Certo, vai ter algumas entrevistas que eu deixo sobre farinha. Tem um material bem bacana. Então a gente sempre pede, pessoal, seguir a gente, mas compartilhar conhecimento, informação aí, para a gente fazer o nosso Brasilzão, que é o que eu acredito muito, que a gente aumente o nosso consumo per capita de pão. O Brasil hoje é um dos países que menos consome pão no mundo. A gente consome, acho que 33, 35 quilos per capita. Então, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de educação, de mudança de hábito, criar novos produtos, trazer novas experiências para as padarias, para os restaurantes. Que assim, vamos comer pão. Pão não mata ninguém, pão é saudável. Se a gente observar, OMS, vocês entram lá na OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles direcionam que o ser humano deve comer 60 quilos de pães por ano para ter uma alimentação saudável. Aqui no Brasil, a gente consome só 35. Né? A gente tem que parar de ouvir muito oba-oba aí e pesquisar aí nos livros de forma séria, saber que a gente tem um produto muito bacana na mão e o nosso segmento, imagina o quanto não pode crescer ainda se a gente imaginar que a gente sair no Brasil, também que é de 35 quilos de consumo per capita para que seja 50 quilos. Quantas padarias a gente não vai ter que abrir, quantos moinhos não vão ter que trabalhar mais aí, entendeu? Então, o Brasil é um país muito maravilhoso, a gente tem que esquecer um pouquinho esse lado ruim aí de político, de tudo, e fazer o que o brasileiro sabe fazer aí, que é arregaçar a manga e ir para cima aí. Carlinhos, obrigado pelo convite, fica com Deus, vamos fazer mais aí, hein? Uma hora eu vou convidar você para você participar na minha também. Eu espero um convite seu, né, para a gente bater um papo. Bacana, legal. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a nossa live Grande Chefs. A nossa live Grande Chefs vem no intuito de trazer um pouco de conhecimento, tirar. Vai ficar gravado, né, Cleiton? O pessoal está perguntando aqui, o Cleiton me perguntou. Um abraço, Cleiton. Vai ficar salva a live, sim, com certeza. Daqui a pouquinho eu estou postando a live. Legal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.